Como estamos? Bem? Bem-vindos ao episódio 46 de Ravioli. Bem-vindos. E vamos terminar, por fim, vamos fechar aqui o tema de Miami. Obrigada a todos os que votaram para os prémios Pods Festival 2022. Contudo, eu estou a gravar isto sem antes sequer de fecharem as votações, portanto eu não faço ideia o que é que se vai passar neste preciso momento em que vocês estão a ouvir, eu não sei. Não, neste preciso momento em que eu estou a gravar, eu nem sei o que é que vocês estão a ouvir. Tipo, não sei o que é que aconteceu, não é? Portanto, isto é bué da fixe, assim, tipo, pensar nestas merdas. Mas, obrigada se o fizeram. E vamos então fechar este tema de Miami. Depois de eu ter ido ao Starbucks e à minha aula de salsa, que foi assim que acabou o último episódio. Entretanto, nesses dias eu também fiz um direto com a EF Portugal, à conversa com outra aluna e embaixadora da EF. E esse direto está guardado na página da EF Portugal do Instagram, e também se forem à minha página, à parte das identificações, as fotos onde me identificam e vídeos, também está lá se quiserem ver, porque pronto, ela fez-me algumas perguntas, as pessoas iam tendo algumas dúvidas e nós íamos acabando por responder um bocado. E pronto, foi isso. Depois, na sexta-feira, antes da Lucy e da Marie se irem embora, eu ainda fiquei mais uma semana depois delas, mas na última delas eu fui andar de bicicleta com a Lucy. Basicamente aquilo, a cidade de Miami e Miami Beach tinham uma zona, tipo como aqui há, que vocês podem alugar as trotinetes ou bicicletas. Lá tinha bicicletas, que era City Bike, Miami. Não, era City Bike, e depois tipo, em várias cidades dos Estados Unidos essa aplicação funciona. Pronto, depois é uma aplicação como há aqui, vocês põem os dados do vosso cartão, ativam a localização e tal, e é muito intuitivo. E eu e a Lucy fomos então dar um passeio, até vou ver aqui as horas pelas fotos, eram 6h30, cerca de 6h30. Nós alugámos por 1 hora, e eu até aguardei aqui, 1 hora era $6,95, e o máximo era um passe de 3 dias que era $35. Pronto, nós alugámos por 1 hora e fomos até South Beach, fomos até ao ponto mais a sul de Miami Beach. Nós estávamos para aí em Mid Beach. Basicamente Miami Beach tem a parte norte, a parte centro e a parte sul. Nós estávamos mais ou menos no centro, já mais para o sul, mas pronto. E fomos até mesmo ao sul. De bicicleta, olhem, foi lindo, porque imaginem, depois também dá para ver vídeos e lá está, dá para perceber melhor com uma imagem e não só com áudio, mas vocês vão tipo no meio daquela vegetação bué tropical, estão a ver, bué verde, e o que é que aconteceu? Começou a chover torrencialmente, porque eu já avisei que desde aquele dia em que estávamos no Starbucks pela primeira vez, e assim, o tempo começou a mudar um bocado, tipo, eu reparei que foi assim mais ou menos o momento de viragem foi mais ou menos nesses dias, e começou a chover torrencialmente, mesmo muito, e não parava, não foram aguaceiros. Então, porque aliás começou a chover nessa altura e continuou a chover até o dia seguinte. Só que nós tipo estávamos na viagem, estávamos a pagar, não íamos do nada outra vez para trás. E pronto, olha, fomos a chover torrencialmente. As bicicletas tinham todas um cestinho à frente, então eu pus o meu telemóvel mais para baixo e pus a minha suéte a cobrir o telemóvel porque estava calor, não é? Não é mesmo? Para além de eu estar a andar de bicicleta. E estávamos completamente encharcadas já e tal, mas fomos até ao sul e depois voltámos tudo para trás. Só que a voltar tudo para trás passámos a escola e nem reparámos. Então tivemos por aquilo noutro sítio para não chegar a 1 hora e temos que pagar mais meia hora. E depois viemos a pé tudo para trás. Ainda foi bastante tempo. Então fomos até à EF. Só depois nós estávamos tipo completamente encharcadas. Eu estava com um bocado de frio já, porque depois entre ficar condicionado, não sei o quê,
há boas mudanças de temperatura e eu já estava tipo, isto não é muito boa ideia. Mas pronto, fomos à EF. Entretanto, nessa altura, a Marie ficou meio doente. Aliás, nós ficámos mais ou menos, não é todos doentes, mas houve um grande número de pessoas que ficou doente por causa dos filtros dos ares condicionados, que entretanto foram trocados. Mas outro rapaz e a Marie tiveram mesmo que ir ao hospital porque, pronto, estavam assim mais severamente. Eu fiquei só com dor de cabeça durante um dia, mas foi tipo tranquilo. Então ela estava tipo assim a dormir mais de cama e eu e a Lucy fomos perguntar se ela queria alguma coisa do Starbucks, não sei o que, ela disse para lhe comprarmos o jantar lá e tal. Então eu e a Lucy, depois desse passeio de bicicleta, fomos ao Starbucks e foi bué cozy outra vez, porque lá está, tipo, o sítio é bué e depois nós estávamos tipo bem molhadas. Se bem que nós acho que já tínhamos trocado de roupa, mas continuava a chover, fomos do guarda-chuva depois, mas aquilo depois fica muito. Pá, os esgotos e a canalização e tipo assim quando chove muito não é assim tão bom lá naquela cidade. E então nós molhámos os pés todos, aliás, eu até ia de sandálias porque já ia a contar, mas tipo está quente a água. E fomos ao Starbucks e eu fiquei tipo, olha, vou beber um pumpkin spice porque eu queria uma bebida quente. Da outra vez eu pedi um caramelo macchiato, mas estava frio, porque eu pedi frio. E eu fiquei tipo, ai não, agora estava a ser uma bebida quente para me aconchegar e tal. Eu fiquei tipo, vou pedir um pumpkin spice. Tipo, nós já estamos numa altura de outono. Tipo, ok, agora posso iniciar. Já não é descabido, estão a ver? E provei, aliás, bebi um fucking copo inteiro, não é? Pá, eu gostei. Imaginem, é um sabor diferente, eu não sei comparar nada. Uh, o spice é se calhar mais no sentido de algumas partes serem mais arder na garganta. Que foi isso? Mas não é picante, estão a ver? Ao mesmo tempo, é um bocado enjoativo. Estão a ver? É tipo, para a quantidade de bebida, é tipo, se calhar é de too much. Eu bebia, mas não tanto. E ao mesmo tempo, não sei se voltava a pedir. Estão a ver? Tenho que me ainda convencer mais. Tipo, mais rapidamente voltava a pedir um caramelo macchiato, que se calhar também é uma bebida mais de conforto, porque é um sabor mais comum e o meu paladar está mais habituado. Mas o pumpkin spice surpreendeu-me, achei que ia ser pior, mas ao mesmo tempo ainda achei um bocado enjoativo. Pronto. E tal. Depois nesse dia fui a outra festa já falei, não vale a pena. Foi a tal que eu fiz sozinha e depois vim com uns rapazes que estavam lá da Arábia Saudita que também estavam a voltar para a EF e eu perguntei se me podia juntar no final quando estávamos a vida de discoteca. Eles ficaram tipo sim, e foi tipo super tranquilo, impecável. Cheguei à EF, fui para o meu quarto, top. Eles nem me pediram dinheiro de volta do Uber e eu slay! E no dia a seguir, então isto foi uma quinta. Não. Sim, estou a confundir. Ok, isto de eu ir de bicicleta foi uma quinta. E depois na sexta, depois no sábado elas já iam mesmo embora, portanto sexta era o último dia inteiro que estávamos as três juntas. Nós decidimos que íamos fazer um jantar de despedida e fomos jantar fora a um italiano, que era tipo, não vou dizer que era bom, porque é assim, fomos a um italiano qualidade-preço, não é? Tipo, pagámos como se fosse aqui e, portanto, aqui é à volta de no mínimo 10, entre 10 a 12, 13 dólares, estão a ver? Tipo, por pizzas e massas e assim. Por isso, tipo, se lá é ao mesmo preço, pronto, não podemos esperar que seja tipo uma cena tipo fornaria, 1870, para quem não é de Aveiro, pesquise. Mas estão a ver, tipo, não tem esse estatuto ainda. E eu pedi uma calzone de 3 queijos, porque ainda por cima um dos queijos era ricota, acho eu, e eu amo. E só que a calzone era tipo, literalmente só trazia os 3 queijos. Trazia tipo outros molhos para depois pormos por fora. Tipo, trazia tipo
mostarda e assim. Eu fiquei, mano, estraga um molho de tomate, ok? Para pizzas. Por acaso a Marie pediu uma que era chicken, barbecue, tipo, estão a ver essa vibe? E tinha bué de bom aspecto. Eu fiquei bué arrependida de não ter pedido essa, mas eu que estava mesmo a querer comer aquele queijo que eu não comi em Miami, nem nos Estados Unidos. Ah pá, eu gostei. Só que imaginem depois aquilo. Estão a ver como eu já disse que aquilo é só plástico, é gastar, gastar, gastar. Tipo, não há mudança climática lá. Nós estávamos a comer no restaurante, ou seja, nem sequer pedimos para levar, e eles dão-nos tipo caixas para as pizzas. E tipo, nós vimos comer cá para fora, para as mesas deles, e temos que vir com talheres de plástico e coisa que é tipo a despachar. Eu, tipo, caguei, a partir do momento que vocês pagam, não temos que nos preocupar mais. E depois imagina, eu nem sequer consegui cortar a minha calzone com os talheres. Tipo, eu comia a minha calzone como se fosse uma sandes, comia à mão. Porque eu não conseguia, eu partia ao talher, de certeza. Tipo, eu fazia força QB para não partir, mas ao mesmo tempo tentar suficientemente para cortar a pizza e não consegui. E fiquei, ué, tipo, que é isto? Estão a ver? É que eu estou a comer no restaurante. Ganda merda. Nesse dia eu fui sair também. E foi a house party em que Police Cups, os copos foram lá, os copos nos copos, deu tudo a geneira. Mas isso já falei noutro, portanto se não ouviram, podem ouvir no episódio 43 da Ravioli. E pronto, no dia a seguir, embora houvesse um pequeno resquício de ressaca, a Lucy era o último dia dela e ela quis ir ver o nascer do sol. Óbvio que a Marie ficou a dormir, mas eu disse que ia com ela, também queria ir ver. E eu queria ver o nascer do sol, mas estava à espera que uma delas quisesse ir para não ter que ir sozinha, porque aquilo é um bocado perigoso, não é? Assim, à noite, e quando sai ver o nascer do sol, vai-se um bocadinho antes de ser dia, não é? Para se ver efetivamente o nascer do sol. E soube bem. Imagina, não foi o nascer do sol mais incrível que eu já vi. Eu acho que o mais bonito mesmo foi o que eu vi em Santorini, na Grécia, até agora. Porque depois lá está, como eu disse, o tempo estava a mudar, então havia muitas nuvens no céu e isso influenciou um bocado o nascer do sol. Mas foi giro. E pronto, olhem, nesse dia foi um dia de emoções. Olha, foi o primeiro dia que houve hambúrgueres na EF ao almoço. Basicamente eles só davam o pão e o hambúrguer mesmo, que vocês podiam escolher de vaca ou vegetariano. Eu pedi o vegetariano e era bué bom. E depois vocês construíam um hambúrguer com as cenas que eles tinham lá todas, portanto, já. Depois tinham também batatas fritas e assim. E nesse dia foi um dia de emoções porque foi o dia de despedida. Primeiro foi a Lucy, porque a Lucy pediu um transfer para o Porto e a Marie só ia no domingo. Mas nessa noite já não podia ficar na EF, porque os cursos, tipo o USUR e assim, acabam no sábado. Então ela pagou um quarto de hotel em Miami, ou seja, já não era em Miami Beach, eu já sabia que não nos íamos ver, tipo, não ia dar tempo no domingo. E por isso, primeiro despedimos da Lucy. Chorei muito. Quando fui me despedir da Marie, tipo, não chorei com ela e depois fui para a praia chorar. Eu conhecia-as eu tinha-as conhecido há 2 semanas, porque eu fiquei lá 3, mas nem sequer ficámos as 3 semanas juntas. E chorámos, e depois eu disse à Marie, e ela no domingo de manhã mandou-me mensagem a dizer, olha, esta manhã estava a chorar por causa disso. Eu fiquei tipo, estão a ver como vocês quase que se obrigam a dar com essas pessoas, porque vocês dependem completamente delas. Vocês não conhecem ninguém, estão perdidos num sítio completamente diferente. Vocês inevitavelmente apoiam-se nessas pessoas com quem se identificaram mais e depois é difícil, ainda por cima, sabendo que vão. Não sei se foi mais difícil para mim, até. Tipo, porque eu sou a melhor, não é? Mas no sentido de depois de saber que ainda ia ficar lá uma semana, mas mais sozinha sem elas. Mas pronto, elas também, sei que foi bem triste, porque mesmo que sejam no mesmo país, também não são na mesma cidade e tal. E é sempre chato, não é? Porque, pelo menos eu com a experiência de, por exemplo, já ir em viagens organizadas por agências, conheço pessoas, claro que não foi como foi aqui, porque eu aqui estava sozinha e dei muito melhor com qualquer pessoa com quem eu já tive,
Fez-me um bocado lembrar da Christian, porque sempre que eu e a Christian nos despedimos nos aeroportos e assim, é um choro infernal, tipo, choramos, bué. E aí, tipo, eu depois fui para a praia, eu já sabia, eu já vinha a contar, por isso já trouxe o meu livro e não sei o quê. Eu fui logo direto para a praia, tipo, estava a chorar e eu fiquei tipo, oh meu Deus, o que é que se passa comigo? Então nesse dia foi tipo mais introspeção. Elas foram por volta das 4. A Marie, passado para aí 1 hora, também apanhou um Uber para o hotel. E depois eu fui para a praia e depois da praia vim para a piscina. E fiquei na piscina mesmo até cedo de noite e tipo o segurança veio lá dizer que tínhamos que sair. E nesse dia, olhem, fui para o quarto deprimir e tal. Domingo de manhã, acordo e eu fico tipo, hoje é dia 11 de setembro, eu estive lá no 9/11, já, e fui tipo, o que é que eu vou fazer hoje? Hoje é domingo, não tenho ninguém aqui, é fim de semana, não tenho nada planeado. Vou ver se há tipo alguma celebração em memória das vítimas de 9/11. Pô, olha, já que estou aqui, tipo, pronto, eu sei que não foi em Miami, foi longe, mas sei lá, de certeza que havia alguém envolvido de vítimas que se fosse daqui, não é? E depois, tipo, até estava a falar no meu grupo da família e tal, e a minha tia disse, tipo, olha, já foste à missa? Eu fui tipo, pois é isso, é mesmo isso que eu vou fazer. Eu fiquei tipo, nem sei como é que eu me esqueci, porque eu já me tinha lembrado, já me tinha passado pela cabeça que experimentar ir à missa, mas depois varreu-se-me. E eu lembro-me de estar deitada no beliche, tipo, pá, o que é que eu vou fazer hoje? Posso ficar só a fazer nada aqui deitada? E depois fiquei tipo, já vou à missa. Fui à net, fui ao mapa e pesquisei tipo churches nearby. E apareceu-me logo uma que ainda por cima até era católica, ou seja, é literalmente igual aqui. Porque lá é aquilo dos pastores e não sei o quê. E eu até achava que ia ver uma missa mais gospel, mas nem foi. Pronto, e decidi ir à missa, apanhei um Uber. Só que o que é que acontece? Eu não tenho cartão SIM de lá. Então eu nunca tinha dados. E eu fiquei tipo, ok, eu vou pedir um Uber daqui da EF, consigo, porque aqui tenho net. E depois para vir eu não sei como é que eu vou fazer. Então comecei a pesquisar o que é que havia nas redondezas da igreja e vi que havia um Subway, um Burger King, um Starbucks. Eu fiquei tipo, ok, esses sítios, pá, eu, iluminada por Deus, depois vi da missa, de certeza que vão ter net. E fui, na fé, completamente. Fui de Uber, não demorou muito tempo a viagem. Fui assim vestida assim dominical, estão a ver, com vestido, mas não curto. Opa, e depois imaginem, eu fui ver os horários à net e havia várias missas, umas até são celebradas em espanhol, mas eu fui a uma em inglês. E eu estava a sair do Uber e devia estar a acabar uma missa, porque eu cheguei um bocado antes, claro, não cheguei à queima-roupa, até porque não tinha nada para fazer, não é como se eu estivesse ali a andar a correr de um lado para o outro. E vi aquelas pessoas, estão a ver tipo aquela família tradicional que ao domingo, aquela família tradicional americana que vai à missa, tipo o casal, os 2 filhos, assim tudo é pomposinho. Opa, eu vi esse estereótipo à minha frente e fiquei tipo, oh meu Deus, eu tentei gravar, estão a ver? Eu, tipo, eu sinto-me bem mal, mas eu completamente tentei invadir a privacidade dessas pessoas porque eu fiquei tipo, isto é o que eu vejo nos filmes. E tipo nos vídeos do YouTube das famílias que eu sigo. Cheguei à missa e eu fiquei tipo, uau, esta igreja é bué bonita até, tipo bué moderna, mas ao mesmo tempo tem bué detalhes cristãos e católicos, não é? E depois a missa, tipo cada banco tem um guião da missa inteira, ou seja, eu acompanhei completamente a missa inteira e tem sempre em inglês e espanhol. Eu li em inglês, até porque era a língua que estava a ser falada, dava mais jeito para seguir, mas tem sempre nas duas. E depois tem outro livro com os cânticos, e eu fiquei tipo, pronto, nem foi difícil eu perceber a logística da missa e foi tudo por mim próprio. Eu não tive de perguntar nada a ninguém. E foi bem intuitivo. Eu fiquei tipo, realmente são muito mais inteligentes. Lá os bancos têm tipo cenas para pôr livros atrás, aqui não, não é? Olhem, depois estão a ver quando as pessoas se ajoelham na missa, pá, eles em vez de terem aquilo já aberto para o lado de cá para pôr os joelhos, não, eles tipo abrem a meio
E depois fecham a meia. Então, e em vez de porem aquilo com calma, tipo, eu quando vou fechar, pego e até fechar, tipo, vou com aquilo na mão para não fazer barulho. Não, eles atiram com aquilo e depois, tipo, estão a meio da missa, o padre está a falar e é um barulho enorme. Parece que estão a mandar a igreja abaixo, só porque as pessoas estão todas ao mesmo tempo. Estão a ver quando estão a ler uma cena e as pessoas passam todas de folha ao mesmo tempo, ouve-se um barulho, mas tipo, é aceitável. Agora imaginem bancos a serem destruídos quase. E depois o cântico inicial, eu não sei se foi só. Eu acho que foi só por ser naquele dia, de ser o 9/11, mas eu não me admiraria que fosse mais que uma vez, tipo, que não fosse só desse dia. Mas o cântico inicial era em memória e em lembrança aos trágicos incidentes do 9/11. Então, tipo, em vez de ser uma cena tipo de Cristo, não é? Como há nos cânticos todos, não, era tipo America, America, assim, bué de alto. E eu fiquei tipo, como se fosse uma parade, e eu fiquei tipo, eu não acredito o que é que estou a ver em frente aos meus olhos. Eu não estou a acreditar. Eu não estou a seguir nenhuma ordem desta celebração, porque o que eu vou dizer agora foi antes de começar a celebração, tipo, eu estava sentada e tal, eu não me eu sentei-me, estão a ver a meio da igreja, eu sentei-me mais para a frente, mas não nos primeiros bancos, porque também não sei como é que é, se estão reservados, ou, tipo, por exemplo, na minha igreja, as pessoas não têm lugares específicos, mas já sentam-se mais ou menos sempre nos mesmos, não é? Então também não queria estar a retirar lugar a ninguém. E depois o padre estava a dar uma palavrinha à medida que ia até ao fundo da igreja para vir na procissão inicial, não é? No início da celebração, à medida que ele ia até ao fundo da igreja, pronto, para começar isso, ia dando uma palavrinha às pessoas. E eu fiquei tipo, ok, ele não me vai dizer nada a mim, tipo, ele não me conhece, tipo, nem voltar a olhar. Pá, chega ao meu banco e ele diz tipo, olá, olha, eu gosto do teu cabelo. E eu fiquei tipo, what the fuck? Eu primeiro espero que isto não tenha parecido tipo um som tipo a pato, o que eu acabei de fazer, mas eu fiquei tipo, estão a ver? Eu sempre soube que o meu cabelo era fantástico. Até o padre tem de dizer isso, tipo, óbvio que é, tipo, amém. Eu disse amém, não disse nada. Eu só disse obrigada. Mas eu achei que ele não me ia dizer nada e, tipo, achei isso bué da fixe, porque ele estava a dizer de todas as pessoas, sem exceção. Claro que provavelmente não estava lá ninguém aleatoriamente a ir à missa porque sim, como eu. Mas, tipo, ninguém me perguntou sequer se eu era de outra nacionalidade. Portanto, eu acho que pretend, bué da bem, estão a ver? Ou então simplesmente parecia uma pessoa da América Latina, pelo meu tom de pele, não faço ideia. O que também não é estranho lá, por isso ninguém ia suspeitar. E pronto, foi um bocado isso. Fui à missa, consegui voltar, tinha net. Não é? Já sabemos o meu alarme, peço desculpa. Mas tinha net, correu tudo bem, oh meu Deus. Depois, nesse dia à tarde, o que é que eu decidi fazer? Ir comprar. Ir comprar nada, ir tipo a lojas lá no centro. Tipo, decidi ir ao centro de Miami. E depois eu já tinha visto uma loja que dizia lá que era Dress for Less. Eu vi essa loja e ainda estava com elas. Só que eu fiquei tipo, opá, pronto, também não lhes vou estar a dizer para termos que ir àquela loja. Depois quando eu estiver cá na semana sozinha, aproveito e vou. Entrei. E depois fiquei a perceber que esta loja existe em bué sítios, porque eu vi bué sítios lá em Miami com esta loja que se chama Ross. E sei que há em bué outras cidades nos Estados Unidos, que é mesmo uma loja que, para além de ter cenas em segunda mão, é também um outlet de outras cenas. Tipo, o que eu comprei foi uns calções em segunda mão e uma mochila de outlet, ou seja, que nunca foi usada. Tipo, tinha lá várias iguais, que são cenas de marca, estão a ver? Olha, encontrei uma suéte do Pulp Fiction, experimentei fatos bem da Hurley, e então comprei uns calções tipo de desporto barra vintage da Adidas e comprei uma mochila bué fofa pequena da Puma, amei, é bué fofita. Então estive a fazer tipo drift shopping, só que perdi completamente a noção das horas e eu nem queria voltar tarde para a EF porque para além de nesse dia ir encomendar comida e não queria comer tarde porque ainda tinha que tomar banho e não queria ir cheia para a cama, tipo não queria estar a vir de noite porque embora fossem só para aí 20 minutos a pé, não é muito, e vinha a ouvir um podcast e tal. Pá, estou sozinha, é só drogaditos nas ruas, não queria, mas foi o que aconteceu.
E assim encomendei Subway. Eu tenho vídeos de reviews no TikTok sobre as cenas que fui provando, portanto também não vou desenvolver muito aqui. Se quiserem podem ver. Uh, eu gostei, não amei, mas gostei, ok. No dia a seguir fui fazer snorkeling. Oh meu Deus. Fui fazer snorkeling com. Tipo, fui sozinha. Eu já ia fazer com elas, mas na altura não chegámos a tempo porque estávamos numa aula com o professor. Tipo, não fomos a tempo de ir com o professor de snorkeling. Mas depois ele disse-me que era na boa, podia ir outro dia. Ele dizia-me só a zona que é mais fixe para fazer. E tipo, eles lá na EF emprestam os óculos e a cena de respirar. E nós deixamos lá o nosso cartão e depois, quando formos devolver, eles dão-nos o cartão de volta. E foi isso que eu fiz, só vi um peixe. Só vi um peixe, fiquei triste, mas ao mesmo tempo foi uma cena bué da fixe. Eu conseguia bué na boa estar lá mais tempo. Só que depois, como eu também estava sozinha, tinha as minhas cenas tipo na areia e não queria estar a deixá-las muito sozinhas, porque se as pessoas depois percebiam que eram minhas e eu estava ali a chafurdar na água, bué da tempo, sei lá, podiam-me gamar. Eles alertaram bué para a cena dos roubos na praia e verem que vocês são tipo pessoas europeias e tal, então eu preferi não arriscar. Portanto, acabei de fazer snorkeling, depois fiquei bué, pá, uma hora a ler na praia, até ficar mesmo tarde, estão a ver, tipo quase noite. Aliás, eu acho que já estava a voltar para a EF, já era de noite. E pronto, vim. E o que é que acontece nesse dia? Eu estava a jantar, a ver vídeos e tal, e depois começo-me a deitar, continuo a ver vídeos e adormeço. Do nada acordo à meia da noite, tipo 3 da manhã, com um ganda barulho no quarto. Olho para baixo, o meu PC estatelou-se do andar de cima do beliche, que são tipo 2 metros, até cá abaixo. Mas Inês do futuro, ok, na altura eu fiquei bem preocupada e fiquei tipo, ok, vou adiar este problema, vou pensar nisto amanhã. Amanhã quando acordar para fazer o treino, vejo como é que está. Pá, o ecrã estava partido, mas achei que funcionava na boa, mas não. Deve-se ter estragado uma cena na placa, não sei, não apanhava muito bem o Wi-Fi. Pronto, tive que dizer aos meus pais, não dava para esconder. E o meu pai disse, ok, olha, não te preocupes, o PC tem seguro, portanto, eles arranjam, não é? Ou se não arranjarem, dão-te o valor. E Inês do futuro de agora, eles não deram o valor. Tipo, provavelmente excedia, portanto, eles não arranjaram, simplesmente vão-me dar um vale com o valor que eu paguei pelo PC, para eu comprar um novo PC, na mesma loja. Portanto, por estes dias eu hei de comprar um PC. Por estes dias não, por estes dias no passado, porque quando isto sair eu espero já ter um PC. Entretanto tenho usado da minha mãe, que é exatamente igual ao meu, mas fuck. Mas é mais atual, mais atual não, mais moderno. What the fuck é que eu estou a dizer? Pronto, o Intel, em vez de ser 5 é 7, ok? É melhor o PC da minha mãe, mas é literalmente igual, tipo, é um HP touchscreen, é igual praticamente visualmente, mas é melhor, tecnicamente falando. Pronto, nos dias a seguir tive aulas, tive que fazer um exame de graduação, que é para quando fosse na sexta-feira a minha graduation, eu saber para que nível é que passei, nas semanas que estive lá, se fiquei no mesmo, que é possível. Se passei para o próximo, então fizemos todos um exame para as pessoas que ainda iam ficar lá. Fizeram na mesma o exame para saber se podiam avançar de nível e ter aulas com outra turma, num nível mais avançado, ou se mantinham. E para as pessoas que iam graduar, pronto, para saber o nível final. Claro que já não pude usar o meu PC, fiquei bué frustrada, mas tudo bem, usei-os de lá, foi na boa. Entretanto, nessa semana eu mudei para uma aula. Nessas semanas eu tinha vocabulário, só que depois comecei a perceber que era tipo era fácil para mim. Eu acabava por saber as palavras todas que estavam a ser faladas, estão a ver, nem sequer era desafiante. Tipo, era interessante no sentido, olha, tipo, sempre aprendia e falava e discutia cenas, mas não era propriamente difícil, estão a ver. E depois descobri que havia uma disciplina que se chamava Global Issues. Opa, e nessa disciplina nós falámos de cenas, bem, tipo, organizações, tipo, estão a ver, tratados, nós demos
tipo a parte da África, também demos a América do Sul e Central. Depois, tipo, acordos, guerras que aconteceram, tipo, demos a questão da imigração para os Estados Unidos. Pá, achei isso super interessante. Eu achei isso super interessante e, tipo, foi a minha disciplina favorita e fiquei com pena de só ter tido essa decisão, tipo, só ter tomado essa decisão na última semana, porque acabei só por ter 2 ou 3 aulas. E não, foram só 2 aulas. E podia ter tido logo desde o início, mas pronto, ainda bem que fui a tempo. Era pior se nunca tivesse tido essa ideia e tivesse ficado sempre no vocabulário. Não estou a dizer que a professora de vocabulário era má ou que a aula era má, simplesmente para mim era fácil demais. Claro que eu podia ter escolhido outro nível, pedido para porem-me num nível mais avançado, mas a cena do Globalistas é que vocês é mais para uma pessoa, lá está, que já tem um inglês mais avançado. E pronto, nos dias a seguir foi um bocado disso, fiz praia, fui a um jogo, fui a um jogo de futebol, literalmente futebol que conhecemos aqui em Portugal, nem sequer é soccer, não, nem sequer é futebol americano. Mas o jogo foi cancelado a meio porque por causa do tempo, lá está, Hurricane Season, trovoada e não sei o quê. Então voltámos a meio. Imaginem, eu por um lado sinto mal em dizer isto porque eu paguei bilhete, mas eu senti-me bué da bem quando disseram que o jogo foi cancelado, porque tipo, eu já tinha visto 45 minutos de jogo, já percebi como é que era mais ou menos o ambiente, os adeptos, as claques, os jogadores. Tipo, já estava a hora de voltar porque eu queria comer, queria vir para a Eva, queria dormir. Então, eu fui tipo, opá, isto foi Deus que disse, Inês, é hora de voltares. E foi um bocado isso. Nesse jogo também conheci pessoas de outros sítios, da Finlândia, Itália também. Então, olhem, fiz um time-lapse do nascer de sol tão bonito. Podem ver também no meu TikTok. E também pus no Reels, no Instagram. Foi mesmo lindo. Pá, nos dias a seguir teve sempre muito a chover. Até eu vir embora teve quase sempre a chover. Mas também foi giro porque eu acabei por poder experienciar os dois tipos de clima. Estão a ver, tipo o sol, não sei o quê, e depois a parte mais tropical de tempestade. Mas claro que não como o furacão Ian que houve depois. Então nesses dias eu fiquei mais pelo quarto quando acabava as aulas, a ver alguma série, a ler o meu livro. Eles depois também houve um dia que eles deram um chocolate quente, foi bem engraçado, tipo, tinha uma máquina com água a ferver e depois tinha um chocolate em pó com leite, não, só o chocolate, né, porque é chocolate quente, e depois tinha marshmallows pequeninos para pormos, achei super doce, mas como em tudo. Pronto, e nos últimos dias dei umas caminhadas, e houve numa que eu vim toda encharcada, vim completamente encharcada em água, porque eu fiquei tipo, ok, eu acho que vai chover, mas eu quero ir dar a caminhada. Olhem, molhei fones, molhei tudo, tive que pôr tudo a secar nos cabides, porque era mesmo, eu escorria a água. Pronto, nesses dias fui mais comprar souvenirs e tal, foi aquelas últimas cenas. No último dia fui a pé à Target, porque a minha prima queria que eu comprasse um CD, que era uma edição da Target. Depois descobri que a Target Miami Beach não vende CDs, só aquela em Miami, tipo, já não dava para ir, mas acabei por fazer essa caminhada. Andei super... andei bué de tempo a pé e tal. E depois não conseguia voltar, tinha tipo 1%. Não sabia se o trolley ia passar naquele sítio. Eu achava que era ali, mas não tinha a certeza. Mas correu tudo bem, consegui apanhar e chegar a tempo de almoçar na EF. E depois nesse dia à tarde foi a minha graduação, tipo, ainda tive um bocado de aulas e de apresentações. Nós tivemos de fazer um projeto e no meu outro projeto eu fiz o que é que acontecia se os alunos da EF Miami criassem uma conta comunitária de TikTok. Então depois fiz tipo umas piadas e foi esse o meu projeto e a Soraya até gostou bué. Tipo, não é para me gabar, mas ela disse que achou bem engraçado. E depois foi a graduação, eles tinham tipo aqueles bolo de graduation, atirámos o chapéu, recebi o certificado, passei para o nível C2 e depois os meus colegas da Arábia Saudita da turma disseram para eu ir lá outra vez acima porque eles ainda estavam na aula para eu tirar uma foto com eles, foi bem engraçado. Quebrei bué estigmas que tinha da Arábia Saudita, é um facto. E pronto, nesse dia fiz a mala, porque no dia a seguir vinha embora. Fiquei com uma bolha das caminhadas e depois tentei rebentar, mas não tinha agulhas. Tive que usar uma tesoura que eu tinha lá no quarto.
rebentei mais ou menos, pois o meu pai acabou o trabalho aqui em Portugal e pronto, no dia a seguir apanhei o transfer, vim para Portugal, correu tudo bem. Confesso que não foi uma viagem tão tranquila porque eu vinha um bocado mal do estômago, então, mas olhem, vi o concerto live dos Queen no Wembley Stadium e vi um filme do Tom and Jerry com pessoas, foi bué fixe. Tem aquele professor de Community, da série Community. E pronto, olhem, foi um bocado isto. Agora, para terminar o episódio, eu ia só te responder aqui algumas perguntas que eu pus no Instagram. Eu acabei por responder também no Instagram, mas vou responder aqui. Best fast food chain. Pronto, olhem, eu experimentei McDonald's, Subway, Dunkin', Wendy's, acho que foi Five Guys, se bem que foram só as batatas. Olhem, a minha preferida foi a Wendy's, eu nunca tinha provado. Porque assim, eu achei que o McDonald's, o tamanho dos hambúrgueres não é assim tão diferente do daqui, eu achava que iam ser maiores. E tendo em conta que são muito parecidos com os daqui, o preço é muito mais caro, ainda por cima não dá para fazer menus. Então vocês têm que comprar os artigos todos individualmente e fica mais caro. E depois eu acho que funcionava super mal o McDonald's lá, por exemplo, em Miami Beach, tipo, a partir de uma certa hora, tipo, já não nos apetecia fazer gelado. Então os gelados estavam sempre indisponíveis. Por exemplo, eu acho que a partir da hora do almoço já não havia. Sempre que eu ia lá, porque houve vezes que eu não queria comer McDonald's, mas queria comer tipo um gelado ou assim, não dava. E depois eu falei com não sei quem e eles disseram, tipo, eles não querem trabalhar, não querem ter esse trabalho, então dizem simplesmente que está indisponível. Eu fiquei tipo, grande merda. Portanto, para mim, a melhor foi a Wendy's, porque assim, os hambúrgueres são tipos do McDonald's, só que é bué barato. Vocês conseguem comer um hambúrguer por $3, que lá no McDonald's é impossível, por exemplo. E gostei bastante até. As batatas também achei boas, por isso foi uma cena que, ok, claro que, pronto, fast food chain vai ser sempre um bocadinho precário o tipo de comida, mas eu gostei até. What do you do in your free time? Lá está, eu fiz várias coisas. Fui à praia e à piscina, talvez foi o que eu tenha feito mais, porque, não é? Tenho mais dias para fazer isso, é literalmente ali ao lado, demoro 2 minutos a pé a chegar, se for tanto, não é? Eu até estava aqui à procura das respostas que eu dei na altura, também para me guiar um bocado. Eu acho que isto foi no dia em que eu cheguei, portanto, dia 18. Sim, pronto. E lá está, a maior parte, eu tinha quase todos os dias, exceto aos fins de semana, tinha aulas, portanto, nesses dias eu não. Quando tinha aulas, estava nas aulas, não é? E portanto, as aulas, só à terça é que eu tinha aulas de manhã e tarde, os outros dias ou era de manhã ou à tarde, portanto, eu tinha sempre metade do dia para fazer alguma coisa, praticamente. E eu também tentei não dormir muito durante o dia, porque lá está, tipo, estou num sítio novo, pá, posso fazer isso de noite, tento ter noites mais descansadas, exceto as que vou sair. Um, e tentei ir a festas, lá está, experienciar isso. Por exemplo, também depende bem do vosso budget, não é? Há coisas que eu não fiz, tipo, não andei de barco em Miami e gostava de ter feito, mas eram mais $50 que eu tinha que dar, estão a ver? Mas, por exemplo, fui ver um jogo e se calhar até tinha preferido ir fazer a viagem de barco, estão a ver? Tipo, festa, é tipo festa no barco. Por acaso não, nem me lembrei muito de fazer isso e fiquei com pena. Foi uma das cenas que eu me arrependi de não ter feito. E depois também tem a ver com o vosso tempo, a duração que vão lá estar. Claro que se estão lá 6 meses conseguem fazer as cenas bem mais passadas e não têm que gastar logo quantidades de dinheiro tudo numa semana ou assim. Ou podem experimentar mais coisas que há ao longo do tempo e tal, tipo exposições e assim. Mas pronto, fui fazer aquela visita no primeiro dia por Miami, fui a Orlando e aos Bahamas,
eu tinha essa curiosidade e fui ver a Target e o Whole Foods Market, lá está, depois também depende dos interesses de cada um, eu achei que isso era interessante, até porque fiz um trabalho sobre isso e sigo muitos canais de YouTube, pessoas que vivem nos Estados Unidos e vejo muito eles irem a esses sítios e fiquei com essa curiosidade. Olhem, fui à missa, lá está, é muito dos interesses de cada um, duvido que muita gente vá, não é? Normal. Mas eu, por exemplo, quando fui à Grécia também quis ir à missa, já fui à missa em Espanha. Pronto, tento ir assim em sítios que não só a minha. Hum, Dei várias caminhadas. Eu gosto muito de caminhar até aqui em Portugal e aqui em Aveiro eu costumo ir principalmente ao domingo. Vou assim mais ao final da tarde, até às vezes também durante a semana quando tenho tempo. Por exemplo, vou fazer isso hoje. E lá acabei por fazer isso. Sou-me super bem, headphones, a ouvir podcasts. Comecei a ouvir o podcast da Ava Jules, que é On My Mind Podcast. Recomendo, gostei. E também ouvi um que é Morning Ray, que também gostei. Estão os dois no Spotify. Foram esses mais os podcasts que me acompanharam, exceto aqueles que eu já ouço semanalmente, que já acompanho há bué de tempo. Até porque eu nesse período de tempo só ouvi podcasts em inglês, portanto os de português eu deixei um bocado em stand-by e depois ouvi quando cheguei a Portugal, que era para não cruzar vocabulários, estão a ver? Pronto, olha, fui fazer thrift shopping na loja Ross, gostei muito. Na praia nadava, lia, estava só a relaxar, falava com as pessoas. Piscina, a piscina eu costumava ir mais de manhã, mas eu não adoro assim tanto uma piscina. Então, a ver, e era muito calor, por isso eu sofri um bocado com isso. Fui andar de bicicleta naquele dia e adorei. Foi dos momentos também que mais me guarda assim no coração de quentinho. Experimentei comida e snacks e assim, não muitos, porque também não queria gastar muito dinheiro e não era preciso porque já comia bem ao pequeno almoço e ao almoço, mas tentei também em alguns dias fazer isso. Fui ver aquele jogo de futebol e depois também participei em algumas atividades da EF que achava que me identificava mais e tentei também escolher mais aquelas que não havia custos adicionais, não é? Porque já que ia gastar nas outras a que fui. Olhem, por exemplo, aqueles cachorros quentes a $1, estão a ver? É tipo uma cena que eu podia provar e não era caro. O piquenique na praia, as aulas de salsa, snorkeling, foi tudo coisas que eu fui fazendo e passando o tempo. Também não. Se calhar nos primeiros dias tentei fazer mais coisas e depois nos últimos também percebi que não é preciso estar na pressa porque eu também quero ao mesmo tempo aproveitar quase como aquele espírito de pá, se calhar vivo cá, estão a ver aquele. E depois criar uma certa rotina, então havia dias que eram tipo mais slow e se calhar ficava mais pelo quarto, pelo lobby e às aulas, mas não fazia assim grande coisa, até porque nos últimos dias não deu mesmo para isso por causa do tempo e, e tudo bem. Estão a ver que depois cada um adota aquilo a que se interessa mais. Eu nas primeiras semanas fiz mais coisas porque estava com as minhas amigas, fui sair muito mais vezes. Na última semana foi mais, lá está, também pelo tempo, mas também por estar mais sozinha, criei mais uma rotina e gostei muito dessa dualidade de experiências que consegui ter e ter a oportunidade de viver. Parties, já falei, portanto tem um episódio inteiro sobre parties, não vou desenvolver mais esse tema. Foste às Bahamas com a EF, organizaste sozinha e a nível de preço. Pronto, imaginem a viagem a Orlando, tipo aos parques e assim, a viagem. Já agora, a viagem a Orlando aos parques, a única coisa que a EF trata é do transporte. Depois vocês comprarem o bilhete para os parques e escolherem quais é que querem assim, é tudo por vossa conta. A EF trata do transporte e acho que se vocês ficarem os 2 dias também trata do hotel. No meu caso não foi preciso. Pronto, mas no caso de Orlando, a viagem pela cidade, tipo a City Tour, o jogo, pronto, essas viagens assim também dá para ir a Key West, que é o ponto mais a sul dos Estados Unidos inteiro, mas eu não fui porque depois então, também fui às Bahamas e assim. Isso é tudo tratado pela EF, pela Activities Desk, que vocês têm lá tipo um balcão e é lá que perguntam as vossas dúvidas todas.
é lá que reservam as coisas, tudo. Mas a viagem às Bahamas não é organizada pelo staff da EF, contudo, no dia de boas-vindas, vai lá um senhor da agência que trata da viagem às Bahamas, vai lá um senhor onde vocês também podem ficar com o contacto dele, não precisam de reservar logo, porque ele não está lá todos os dias, mas não precisam de ficar com aquela pressão de só hoje é que ele está aqui, tem que ser já hoje, não. Ficam com o contacto e podem esclarecer dúvidas, ele dá uns panfletos e assim, e depois vai lá, acho que à quarta-feira também, onde vocês depois podem pagar e tal, porque também só dá em dinheiro. E, ou seja, não é tratado pela EF, mas é dentro da EF que vocês podem ter acesso a isso, se bem que não é com o staff da EF, mas depois é muito fácil, tipo, vocês conseguem facilmente falar com as pessoas. A nível de preços, eu paguei $220 por um dia, com viagens, tipo tudo. Yeah, é só a viagem incluída, basicamente, e dentro da ilha o transporte e assim. Mas é caro, até porque houve uma rapariga que eu conheci que ela conseguiu arranjar um cruzeiro de 4 dias por $200, ou seja, um cruzeiro onde ela dormia lá, ia aos Bahamas, não sei o quê. Pois é uma questão de vocês também verem, e lá está, ela ia ficar lá mais tempo que eu, tinha mais oportunidades, ela teve falta às aulas, estão a ver, quer dizer, depois também depende das prioridades que vocês têm. Para mim, olha, e um dia eu, tendo em conta que não fui eu que financei o meu próprio curso, não queria muito estar a faltar, pá, não concordo com isso. Também há outro episódio sobre eu a falar destes valores e princípios, e pronto, achei que não. Mas lá está, depois a duração que vocês fazem, que têm do curso e assim influencia. Mas não é o staff da EF, mas é fácil de organizarem a viagem. Como são as saídas à noite? Pronto, vai um bocado com o que eu já falei. No outro, recomendas ir a Miami nesta altura do ano? É assim, lá está, eu gostei bué de ver esta dualidade de clima, porque eu pude experienciar o calor tórrido com sol, tipo, é bonito, mas depois também o calor, mas tropical, com as tempestades, a chuva e assim. E eu gostei dessa transição, até porque já estávamos na altura de agosto, setembro, estamos a transitar um bocado já mais para o clima de outono. E eu em Portugal ainda só tinha sido verão desde que saí, não é? Desde que tinha ido para Miami. E eu gostei. Agora, tipo, por exemplo, nesta altura, tanto pode chover em Miami como em Nova Iorque, estão a perceber? E ao menos em Miami está sempre calor. Mas se querem mesmo este destino, pelo, pelo bom tempo e assim, se calhar o melhor é tipo junho e julho, que porque em setembro depois começa a Hurricane Season. Aliás, quando nós chegámos, eles disseram: olhem, hoje é a primeira semana da Hurricane Season e é comum trovejar e chover regularmente e espontaneamente. Vocês não estão preparados e começa, e depois às vezes nem são aguaceiros e às vezes são, lá está, dias inteiros, é bem instável. Portanto, imaginem, se vocês querem mesmo este destino por causa da praia e não sei o quê, pá, se calhar não é a melhor altura. Mas tipo, se vocês querem é ir nesta altura, que eu fui, tipo, se é a única que vos dá jeito ou assim, lá está, tanto podes ver em Miami como em Nova York e está calor, estão a ver, depois também depende se vocês escolheram especificamente este destino ou foi mais por causa da altura do ano. E pronto, olhem, não sei o que é que eu tenho mais aqui, deixem ver. Provei matcha pela primeira vez, foi quando eu encomendei da Dunkin'. Olhem, a Dunkin' foi uma decepção, uma desilusão tremenda, porque é assim, primeiro eu encomendei um Surprise Me Donut, ou seja, opa, eu não sabia o que é que havia de escolher, tinham lá boas opções e depois não tinha fotos à frente e eu assim, pá, eu não sei, portanto vou pôr esse Surprise Me Donut e assim vem um donut que eu não escolhi, pá, e não tenho como reclamar. Não é que me veio um fucking plain donut, ou seja, era um donut sem recheio nenhum, é um donut normal. Depois já vinha boeda ressequido e eu fiquei tipo, eu não estou a acreditar que paguei isto e veio-me esta porcaria. Literalmente surpreendeu-me. Pá, fez jus ao nome, não é? Mas tipo, what the fuck.
E depois nesse dia, tipo, para acompanhar, como eu ia só comer um donut, fiquei tipo, pá, vou pedir também um matcha, porque nunca provei. Fui ao Starbucks, mas não provei matcha, não sei o quê. Para mim também ainda é um bocado americano demais, acho que ainda não está muito europeu, pianizado, não sei. Então pedi matcha, epá, que nojo! Epá, eu sei que tive para lá fazer umas merdas, quando escolhi o matcha, fui tipo, meti um bocado de pumpkin spice, estão a ver uns sabores meio estranhos lá para o meio, mas resumidamente aquilo na íntegra era meio matcha. Que eu primeiro dei o primeiro golosito e eu fiquei tipo, oh, ok, isto é só a primeira impressão, tipo, não sou muito bem, mas vou agitar aqui um bocadito. Não consegui, tipo, eu ainda consigo recordar o sabor, que nojo. Como, expliquem-me como é que alguém gosta de matcha. Isto é daqueles alimentos que não há forma de perceber como se gosta. Estão a ver? Mas pronto, vou finalizar este episódio dando a minha ideia geral sobre Miami e Miami Beach. Eu gostei muito. Foi uma experiência completamente diferente da que eu tive. Pá, tipo, não, nem sequer, olha, não estou a ser paga por nada. Estou em Ravioli, portanto é óbvio que eu vou ser honesta. Foi completamente diferente, mas isso nem sequer é surpreendente, não é normal ter sido muito diferente, porque nem sequer foi uma viagem de turismo propriamente, fui sozinha completamente. Um, Miami, eu gostei da cidade, não era o que eu imaginava, porque também sinceramente nunca tive tanta curiosidade por Miami como tenho por exemplo, Nova York ou São Francisco ou LA ou assim. E por isso também nunca me informei muito nem segui muitos conteúdos sobre Miami, portanto, nem é uma questão de gostar ou não gostar, eu não tinha uma ideia assim muito formada sobre isso. Não era uma cidade onde eu viveria, não era. Eu vejo Miami como vejo o Algarve aqui em Portugal, é uma cidade turística onde os americanos vão passar férias. Hum, para viver, não. Tipo, nem só pelo clima, porque, por exemplo, eu passei pior na Grécia, era um clima mais seco e eu acho que era mais difícil ser produtiva. Aqui era um clima mais úmido e com os ares condicionados que funcionavam, ao contrário da Grécia. É possível tipo, fazer essas cenas do dia a dia. Pá, mas é uma cidade que é tipo. Parece que é uma cidade que não é. Eu sei que já é uma cidade que está a crescer tipo a Aveiro a nível dos negócios, mas não sei. A vibe, tipo, a segurança, a nível de segurança, não acho que seja tipo wow. Há boa polícia na rua, mas também há boa criminalidade. Se bem que não aconteceu especificamente nada. Hum, mas ao mesmo tempo eu depois também fui à parte mais urbanística e não tão turística e fiquei tipo, não é assim tão mau. Portanto, imaginem, simplesmente não é uma cidade que para mim vá ao encontro dos meus padrões de viver, estão a ver? Eu veria muito mais a ver, por exemplo, em Nova Iorque, se bem que nunca fui lá, mas pelo aquilo que eu vejo, viveria mais lá, ou por exemplo, olhem, fui a Orlando, se calhar vivia mais facilmente em Orlando. Miami pareceu uma coisa mais de chill e não propriamente para criar uma rotina, arranjar um trabalho, estão a ver? Mas gostei, gostei muito da cidade, vi coisas que fiquei tipo, já passam nos Estados Unidos, coisas que são muito melhores, outras que são muito piores que cá, como em tudo. Um, Olhem, se estão a pensar fazer um curso com a EF, podem mandar-me mensagem porque eu tenho revistas grátis para dar às pessoas com as informações sobre os cursos, alojamento, preços, tudo, está tipo tudo lá. E como sou embaixadora, tenho revistas grátis, tipo, literalmente é só me dizerem a morada ou assim, ou encontrarem-se comigo. Ou então podem também requisitar no site deles. Não sei se têm mais alguma dúvida, podem-me sempre mandar por mensagem privada. Tipo, respondo com a maior sinceridade. Não estou para aqui com paninhos quentes. Estão a ver? Tipo, literalmente, eu quando tentei também saber mais informações, gostei de ouvir mais a parte dos testemunhos e não, por exemplo, vídeos feitos pela escola, porque também são sempre mais tendenciosos, não é? Por isso, já. Aprendi inglês. Acho que
Nesse aspecto que era uma, claro que é sempre bonito, tipo, fiz amigos, tive experiências incríveis, mas o aspecto principal não posso descurar que era aprender inglês e foi para isso que eu também quis investir e pedir aos meus pais para investir nisso e por isso sendo essa a minha prioridade, acho que consegui e valeu a pena. E portanto, olhem, espero que tenham ouvido e espero que, além de terem ouvido, porque se estão a ouvir agora, né? Espero que tenham gostado de seguir esta série, este seguimento dos episódios Miami. Eu nunca pensei fazer tantos. E eu tenho a certeza que se os tivesse dividido em 20 minutos, tinha tipo, até dezembro só saiam episódios sobre Miami. Obrigada por terem ouvido. Não sei se suscitei e despertei alguma curiosidade ou não. Quem me dera voltar aos Estados Unidos, tipo, quero tanto ir lá a outros sítios, quero fazer a Route 66, quero visitar o Grand Canyon, quero fazer tipo uma tour pelos Estados Unidos, tipo um intra-rail, quando eu for rica um dia. E é isso, olhem, vivi o American Dream, o resto das memórias que não partilhei porque não me lembrei, provavelmente porque eu sinto que expus-me boas cenas, portanto, o que eu não disse aqui porque também não me recordei de dizer, fica para mim, no meu coração, não é? E das pessoas que viveram isso comigo. Agora, episódios passarão por outros temas, como é óbvio, a vida continua, a minha vida segue e espero que estejam a ter um bom ano letivo, ou um bom ano de trabalho, ou o que seja. Obrigado por me terem acompanhado e ouvimos no próximo Ravioli. Tchau!